Olá, tudo bem? Estamos chegando à reta final da nossa mentoria, mais umas 3 semaninhas e a gente finaliza. Então, hoje a gente vai estudar o livro da Epístola de Tiago, um livro muito bom também. Acredito que o livro por si só, ele é muito fácil de entender, muito gostoso e também de muito aprendizado. Deus nos ensina, Deus nos mostra através da sua palavra. Então, a gente vai fazer algumas reflexões sobre esse livro. E primeiro eu quero trazer quem foi Tiago, né? Vamos aprender sobre o autor primeiro. Então, Tiago escreveu esse livro no período de 47 depois de Cristo, logo após. E entende-se que esse foi um dos primeiros livros a ser escrito do Novo Testamento. Então, aí Tiago registrou, trouxe uma palavra aí para os irmãos, né? Essa epístola, esse livro, essa carta foi escrita aos judeus dispersos pelo mundo, aos cristãos judeus, né? E aos cristãos hoje é uma carta universal. Ao contrário das cartas de Paulo, onde Paulo escrevia para uma igreja determinada para falar sobre um problema determinado, aqui Tiago está trazendo para nós as verdades de Jesus, trazendo as verdades do Evangelho de Cristo. Ele se baseia muito no Sermão do Monte, traz muitas referências do Sermão do Monte. Ele traz referências também de Provérbios. E aí, então, Tiago, ele era meio-irmão de Jesus. Ele era filho de Maria e José. E ele cresceu com Jesus, mas ele não cria em Jesus como Messias. Ele era uma das pessoas que eram contra Jesus durante o ministério de Jesus. Ele era um estudioso da palavra ali na sinagoga e tal, então ele fazia parte daquele grupo de religiosos que não acreditavam em Jesus como Messias, achavam que Jesus era bagunceiro, era sei lá. E aí ele creu e entendeu o evangelho de Jesus após Jesus aparecer para ele na ressurreição. Então aí, daí para diante, ele entendeu o evangelho de Jesus, entendeu o evangelho do Messias, e ele começou a viver isso. E aí ele foi um líder ali, um pastor, um líder, foi uma pessoa que ajudou muito para a propagação do evangelho ali. E aí ele escreveu essa carta, né, esse livro, essa epístola, para falar sobre as boas obras que são frutos da nossa fé verdadeira. Então ali Tiago ele traz alguns ensinamentos. Um estudo que eu estava lendo, estudando, ele fala que Tiago, do capítulo 2 ao capítulo 5, traz 12 ensinamentos para voltarmos aos ensinos de Jesus. Então, ali pautado ao Sermão do Monte também. Então, ele traz muitos ensinamentos. Então, dois versículos chaves e importantes desse livro, que traz todo o enredo do tema do livro, são o capítulo 1, versículo 22, que fala assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. É muito clara. Tornai-vos praticantes e não apenas ouvintes. Né? O que é ser praticante? Se tornar praticante e não apenas ouvintes. É o que a gente está fazendo aqui agora. Vocês estão aprendendo a palavra de Deus, né? Ouvinte seja aquele que ouve as ministrações das celebrações, o Sermão do Monte que Jesus, né, fez lá. Se você lá ler o Sermão do Monte, é aquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós devemos praticar a palavra, não apenas ler, não apenas ouvir, não apenas entender. É muito fácil uma pessoa ser estudiosa da Bíblia, estudiosa da palavra de Deus, saber tudo o que Deus fala na palavra dele, se não praticar. Né? Nós vamos estar nos enganando. Por quê? Porque eu sei, mas eu não faço. Né? Então, isso é no geral, em tudo, no amor ao próximo, né? Porque o livro de Tiago ali, ele é pautado num grande ensinamento de Jesus, num dos principais ensinamentos de Jesus, que engloba tudo que Jesus veio fazer na terra, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então esse livro, essa carta de Paulo, de Tiago, ele traz ênfase a isso. A amar a Deus sobre todas as coisas, praticar aquilo que Deus fez e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, outro versículo capítulo 2, versículo 26, que diz assim: Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé também sem obras é morta. Né? Aqui Paulo nas cartas dele fala sobre a fé e a obra, né? Que você precisa ter fé, não apenas obra, mas se você não praticar coisas boas tendo fé, a fé é morta também. Porque
Se eu tenho Jesus no meu coração, se eu tenho o amor de Deus em mim, eu preciso transmitir esse amor, transbordar esse amor. E isso é amar ao próximo. Então, a fé em Deus, que é o amor em Deus, e amor ao próximo, que é praticar esse amor e viver. E aí também, ali no capítulo 2, do versículo 1 ao 13, ele fala sobre favoritismo e amor. E aí ele fala sobre onde demonstramos favoritismo a pessoas que podem nos beneficiar e negligenciamos pessoas que não nos beneficiam. Aqui ele fala sobre riquezas também, né? Favoritismo e amor. Nós demonstramos favoritismo àquela pessoa que vai me dar algo em troca. Ali ele fala no financeiro, uma pessoa rica, né? E aí você menospreza, negligencia uma pessoa pobre. Mas eu digo não somente de finanças hoje em dia, não somente de dinheiro, mas também uma pessoa que vai trazer algo para mim, um benefício, vai me beneficiar, vai me promover, vai trazer algo para minha vida. E eu negligencio aquela pessoa que não tem nada para me oferecer. Ele está falando sobre isso. Isso que acontece hoje em dia, né? Uma injustiça, né? Uma injustiça. E isso é o oposto do amor de Jesus. Jesus fala que nós devemos amar todas as pessoas. Nós devemos amar todos de igual forma. Ele fala contra isso, o amor sobre todas as coisas. E aí ali no capítulo 2, nos versículos 14 a 26, ele continua mostrando o que não é a fé genuína, né? O que não é, a fé genuína. Se alguém diz que tem fé em Deus e negligencia seu irmão, a sua fé está morta. Suas ações não condiz com o que você acredita, né? A obediência em Jesus é fazer com que a nossa fé seja viva. E a nossa fé sendo viva é viver aquilo que a palavra de Deus diz. É ser coerente com aquilo que Deus quer. Ser obediente a Jesus. E aí ele traz alguns trechos também sobre a nossa boca, sobre a nossa falácia, sobre como a gente fala, como a gente se comporta, né? Alguns ensinamentos. E ali no capítulo 3, do versículo 1 ao 12, ele traz, né? Eu achei bem interessante essa reflexão. Com a mesma boca que lançamos dor sobre as pessoas, depois lançamos louvor a Deus. Com a mesma boca que estamos lá louvando, que estamos lá engrandecendo o nome do Senhor, passa 2 horas, a gente já está falando de alguém, a gente já está amaldiçoando a vida de alguém, a gente já está lançando dor sobre a vida das pessoas. Que possamos ser cautelosos. Aqui fala que é tão difícil dominar esse pequeno órgão, essa língua, mas nós precisamos constantemente. E aí no capítulo 4, versículo 11 e 12 também, distorcer a verdade por benefício próprio. Quantas vezes distorcemos a verdade por benefício próprio para fazer aquilo, para entender aquilo que nos agrada. Em Tiago 4, 11 e 12 diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. E a julga. Quando você julgar a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? Então, sobre o julgamento, né? Sobre auto se explica, né? Sobre julgar as pessoas. Nós estamos aqui para amar e entender que a vida com Deus é a partir da minha experiência com o meu Deus. Eu não posso meter o bedelho na experiência dos meus irmãos, porque é no secreto Deus fala para ele, e no secreto meu Deus fala para mim. Deus pode falar a mesma coisa para irmãos, pode conduzir os irmãos em algo coletivo, mas sobre a nossa intimidade com Deus, sobre a nossa vida, sobre os nossos pecados, sobre as nossas dores, sobre o que a gente é o nosso secreto com Deus, e Deus é o nosso juiz. Nós não somos juízes de ninguém. Então que nós possamos amar o próximo e não julgá-lo. E eu não estou falando desse julgamento de reprovação,
mas de entender que Deus, Ele ama e fala com cada um, e Ele trabalha com cada um. Nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, nós estamos aqui para transmitir ensinamento, para entender a palavra de Deus, mas é Deus quem vai trazer a renovação, é Deus que vai trazer e vai mostrar, meu filho, essa é a hora de você mudar de vida, meu filho, essa é a hora de você fazer tal coisa. Nós estamos aqui para explanar, para trazer a transformação, para trazer a restauração, para trazer a palavra de restauração. Mas quem vai dar a cartada final é Deus e não as pessoas. E aí o livro ele fala sobre a fé, no capítulo 1 ele fala sobre a fé demonstrada através das provações. No capítulo 2 ele fala sobre a fé demonstrada pelas obras. No capítulo 3 ele fala a fé demonstrada pelas palavras. No capítulo 4 ele fala sobre a fé demonstrada pela vida separada do mundo. E aí no capítulo 5 ele fala sobre a fé demonstrada por meio da injustiça social e também a fé demonstrada pela vida de oração. E aí, para finalizar essa aula, nada melhor do que refletir no próprio livro. Então, eu quero trazer à memória, né, você que leu a semana, alguns versículos, né, desse livro maravilhoso. Então, Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 5,16 portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Aqui eu vou dar uma pausa nesse versículo. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Esse confessar, né? Não necessariamente você precisa confessar tudo para alguém, você precisa falar para Deus. Mas há momentos que a gente precisa falar com pessoas, a gente precisa abrir o nosso coração com pessoas. Então, que sejam pessoas que tenham a mesma fé que você, que creiam no mesmo Deus que você, que tenham o mesmo propósito que você, porque devemos orar uns pelos outros. Como eu vou confessar por alguém que nem ora, por alguém que nem tem uma vida de oração, por alguém que nem reconhece Deus como Senhor e Salvador, Jesus como Senhor e Salvador? E a oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí no capítulo 1, versículo 12, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Né? A vida é a nossa aprovação. Feliz é o homem que persevera na provação. Então, meu filho, minha filha, se você está passando por uma provação, nós sempre passamos por provações ao longo da nossa vida. Permaneça, porque depois de aprovado, você receberá a coroa que Deus prometeu aos que o amam. E aí, capítulo 4, versículo 8 diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Todos aqueles pecados que a gente viu nas cartas de Paulo, que Paulo trouxe, né, para as pessoas se arrepender, tantas coisas de pecados que não agradem a Deus. Aqui está a resposta, ó. Aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então todos podem se aproximar de Deus e ser limpos. Ser limpo, você pode se aproximar de Deus e ser limpo, ser novo outra vez. Tiago 4,7 portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 1,5 se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Esse versículo, para finalizar essa aula, é algo muito interessante, né? Sobre a fé, sobre as obras, sobre amor a Deus, sobre amor ao próximo. E para finalizar com esse versículo, tudo que você pedir a Deus, Ele concederá. Tudo que você pedir de coração e que esteja dentro daquilo que Ele quer para sua vida. Sabedoria, entendimento, peça para Ele sabedoria, peça para Ele entendimento, peça para Ele um coração puro, um coração limpo, peça para Ele uma língua transformada, uma língua uma mente que consegue frear a sua língua,
né? Muitas vezes a gente não consegue se conter em nossos deleites de pecados, de coisas que não agradam ao Senhor, de coisas tão simples que a gente acaba praticando injustiça, que é o falar do irmão, que é o viver contra o que Deus quer. Mas Ele pode nos purificar e Ele pode nos limpar a partir do momento que nós chegamos a Ele, falamos a Ele, oramos, estejamos na presença dEle. E Ele nos dá a sabedoria, o amor, o entendimento, a coragem, a ousadia, e nós seremos obedientes a Ele. Então, que essa reflexão, que todas essas reflexões do livro de Tiago possam permanecer sempre na sua vida, sempre no seu coração. E sempre que puder, leia Tiago, que é um livro especial. Hoje, mais do que uma aula de ensinamento, é uma reflexão a como estamos vivendo, como estamos levando e conduzindo a nossa vida. E que este livro possa trazer transformação na vida de vocês. Não é a Carol que vai trazer transformação, não é uma igreja que vai trazer transformação, mas é a palavra de Deus. E é a palavra que você leu. Então que você possa ser transformado todos os dias pelo Evangelho de Cristo. Possamos ser obedientes a Ele, viver com a fé, amando ao Senhor acima de tudo e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Deus abençoe.